Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar sobre reações químicas. Essas reações químicas tá lá no capítulo 5, na página 48. Acompanhe. O que é uma reação química? É uma transformação da matéria em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produto. Essa é uma definição. Vamos ver isso melhor? Agora vamos ver os componentes de uma reação química e o que é uma equação química. Então acompanha comigo aqui, pessoal. Reagentes são substâncias que sofrem transformações. Produtos são substâncias resultantes da transformação. Então eu tenho aqui o reagente, aquilo que vai reagir, e o produto, aquilo que foi formado. Veja que o reagente se transforma em produto. Então aqui, sempre numa equação, vai ter uma seta. Do lado esquerdo vai ter os reagentes, uma seta indicando que o reagente está se transformando num produto. E aí eu vou ter uma equação. Analisa aqui comigo, ó, um exemplo de reagentes. Eu tenho carvão e tenho o gás oxigênio. Então, o carvão é representado pelo símbolo de carbono, gás oxigênio, O2. E o que deu isso aqui? Carbono mais oxigênio transformou em gás carbônico. Gás carbônico é quem? O produto. Veja, isso é um exemplo de uma equação química. Essa equação química necessitou de calor, tá? Por quê? O carvão mais o gás oxigênio, aconteceu aqui uma combustão, ou seja, aqui se queimou, teve que haver uma chama para produzir o gás carbônico. Então, aqui houve a liberação de calor. Isso aqui que você está vendo é uma equação química, é essa representação aqui. Do lado esquerdo, reagente, do lado direito, produto. Veja lá, pessoal, olha essa imagem aqui, nós chamamos isso aqui de hidrólise da água. O que eu posso observar aqui? Olha, eu tenho um equipamento, que é um experimento que está sendo realizado aqui, tá? E funciona da seguinte forma, ó. Aqui tem uma fonte de alimentação, ou seja, aqui produz eletricidade. Observe que tem dois fios aqui, ó. Um fio vai direto dentro de um tubo de ensaio. Aqui a ponta está descascada, tá? O fio está descascado aqui na ponta. Aqui tem outro fio que também vai dentro de um outro tubo de ensaio que também está descascado. Tá vendo que está soltando umas bolhas de ar? Na verdade, aqui são bolhas de gases que estão sendo liberados. Mas entenda o processo. Então eu tenho um recipiente contendo água, né, uma solução aquosa. Então, o que acontece? À medida que está sendo ligada a fonte, está passando corrente elétrica aqui dentro. Ou seja, a corrente elétrica, uma vez dentro da água com uma solução, ele está quebrando as moléculas de água. Então, acompanha do lado de cá para você entender. Molécula de água é H2O, correto? Então imagine duas moléculas de H2O, é isso aqui, ó. Aí o que ocorreu aqui na verdade? Quando ligou o aparelho, nesse processo de hidrólise, o hidrogênio se rompe, desliga, né, do oxigênio. Então quebra a molécula de H2O, liberando esse hidrogênio e esse aqui, ó. Quando libera esses dois hidrogênios, olha o que forma. H2. Olha essa outra molécula. Então aqui tem a molécula de H2O, rompeu a ligação aqui e aqui. Olha o que aconteceu com esse hidrogênio, ó. Ele está aqui.
Então, nas duas moléculas de H2O, romperam-se os hidrogênios, está ele aqui e o outro está aqui. Mas veja o que aconteceu aqui embaixo, olha. Esse oxigênio uniu com esse aqui. Olha aqui, formou ele aqui, ó. Então, quando está acontecendo o processo de hidrólise, está havendo a quebra da molécula de água, aonde eu formo dois hidrogênios, que eu vou fazer aqui formar uma molécula de hidrogênio, ó, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Vamos olhar do lado de cá para entender melhor? Quando a molécula de água passou por uma descarga elétrica, na corrente elétrica, no produto, que é o resultado disso aqui, eu formei duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Como que eu posso mostrar isso experimentalmente? É só você observar aqui, ó. Dentro desse tubo de ensaio, vamos observar essa parte aqui onde está o gás, olha. Aqui está o gás oxigênio. Vamos observar nesse outro tubo de ensaio, aqui dentro tem o gás hidrogênio. Veja que o gás hidrogênio é o dobro. Olha, se você observar aqui, ó. Olha onde está aqui, ó. O gás hidrogênio é o dobro do gás oxigênio. Olha, isso aqui se aplica. Por quê? Quantas moléculas de hidrogênio eu tenho do lado de cá, ó? Opa, vamos apagar aqui. Eu tenho duas, olha aqui, ó. Ou seja, eu tenho o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio. No oxigênio aqui, olha, só vai ter uma molécula. Então, por isso, o experimento me mostra o que, teoricamente, a gente consegue enxergar. O experimento aqui mostrou, eu tenho uma quantidade maior de oxigênio, de hidrogênio, ou seja, o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio. Beleza? Aquela mesma equação, a gente vai analisar ela aqui agora. Então, aqui, olha, é só invertir. Eu tenho aqui a molécula de H2O, que se originou da molécula de hidrogênio mais a molécula de oxigênio. Tá combinado? Vamos observar, então, como é que vai ficar isso aí. Então, veja. Duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio forma duas moléculas de água. Por quê? Porque esse hidrogênio se junta com o oxigênio, formando água. Vamos ver, isso aqui, olha, é uma representação em forma de átomos, tá? É em forma de moléculas. Então, só para você entender isso aqui de cima de uma outra forma. Então, quando eu digo que eu tenho hidrogênios, olha, esse aqui em branco, ó. Olha aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. O oxigênio, ó, tem 2 átomos, é representado de vermelho, ó. Aqui, ó, isso é um oxigênio. Vamos ver no produto formado. Formou água, né? Quantas moléculas de água eu formei? 2. Aqui, olha. Aqui está o oxigênio, em branco o hidrogênio. Outra molécula. Aqui está o oxigênio, aqui em branco o hidrogênio. Vamos ver se está correto isso aqui em questão de balanceamento. Então veja, aqui eu estou dizendo que o hidrogênio, tá vendo? Representa uma balança isso aqui. Do lado esquerdo, eu estou dizendo que tenho 4 átomos de hidrogênio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. E ele está dizendo que eu tenho 4 átomos de hidrogênio lá no produto. O produto é do lado direito, da seta. Ó, 1, 2, 3, 4. Muito bem, está correto. Mesma quantidade de hidrogênio no reagente é a mesma do produto. Vamos ver o oxigênio? Olha aqui, ó, esse é o oxigênio. Preste atenção. Do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, reagente. Do lado direito, produto. Então, observe, eu tenho 2 oxigênios. E lá no produto? 1, 2. A equação aqui
está balanceada. Não tem mais quantidades nem menos entre o reagente e o produto. São exatamente iguais. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai acertar os coeficientes. O que é acertar os coeficientes? É observar se a quantidade de átomos dos reagentes são iguais à dos produtos. Porque tem uma lei que chama Lei da Conservação das Massas, que diz que a quantidade de átomos que está no reagente tem que ser igual à do produto. Eu não posso criar uma substância e nem sumir com ela. A massa que tem no reagente tem que ser igual à massa do produto. Vamos analisar aqui, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui eu só tenho 2. Então não está balanceado. Eu preciso balancear isso aqui. Olha aqui, ó. 2 oxigênio. Aqui só tem 1. Como que eu vou fazer isso aí, o balanceamento? Eu vou colocar o coeficiente aqui, ó. Eu nunca coloco o número pequenininho embaixo. É sempre na frente. E eu vou colocar um número até que dê certo o valor do reagente seja igual ao do produto. Então vamos analisar aqui comigo, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui só tenho 2. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. Ficou péssimo o 2, mas enfim, é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E o oxigênio? 2. E aqui? Não, aqui não é 1 não. Agora é 2. Por quê? O coeficiente multiplica os demais, olha. 2 vezes 1, 2. E aqui, 2. Pronto. Essa equação está balanceada. Vamos ver a letra B. 2 hidrogênios, 2 bromos. E aqui, 1 hidrogênio e 1 bromo. Bom, não está certo. Então, como do lado esquerdo, que é o reagente, tem mais do que do lado do produto, eu tenho que acertar o produto. Lembre-se, eu não posso colocar 2 aqui e nem aqui, tá? Para ficar igual, eu tenho que colocar na frente da molécula. Então, 2 hidrogênio e 2 bromo, se eu colocar 2 aqui, ó, olha lá, melhorou, né? Então, 2 vezes 1, 2. Aqui também tem 2. Hidrogênio. Olha o bromo. 2 vezes 1, 2. Olha aqui, ó. 2 também. Balanceou, né? Tá equilíbrio agora. Vamos ver a letra C. O cálcio e o ácido bromídrico. O nome, pessoal, não se preocupe. O importante agora é acertar o coeficiente. Esses nomes você vai aprender em outro momento. Do lado do produto eu tenho 1 cálcio, 2 bromos, eu já vi que está errado aqui, ó, aqui só tem 1, aqui ó, 2 hidrogênio e aqui só tem 1. Bom, como é que eu tenho mais do que do lado esquerdo, eu tenho que acertar do lado esquerdo, mas como eu falei para você, não pode colocar número aqui embaixo. Então veja, eu tenho 2 bromo, eu tenho que colocar na frente da molécula, ó. Opa, está cada vez melhorando mais. Então aqui ó, 2 bromos, 2 bromos. Já acertou até o hidrogênio, ó. 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. 1 cálcio, 1 cálcio. Ok, pessoal? É assim que faz o balanceamento. Por acaso, deu o número 2. Poderia ter dado outro número, não há problema. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Apareceu os números aí agora. Tipos de reação química. Pessoal, há alguns tipos de reações que a gente quer chamar a atenção, é que está aí na apostila de vocês. Então, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Então, observe para você entender que é bem simples. Ó. Eu tenho hidrogênio mais o bromo. Aconteceu a reação, olha o produto. Ácido bromídrico. Tá vendo que o hidrogênio daqui se juntou com o bromo? Aquele aqui, ó. Então, é uma reação de síntese.
ou também é chamado de reação de adição. Era 2 que se transformou em 1. Pensa assim, é simples assim. Olha de baixo, reação de análise ou decomposição. Aqui é o inverso da primeira que a gente comentou. Olha, eu tenho uma molécula, eu tenho 2 moléculas de água, mas analisa aqui, ó, eu tenho água. Aqui eu separei o hidrogênio mais o oxigênio. Você viu que é o inverso dessa aqui? Aqui era 2 que formou uma, síntese. Aqui era uma molécula que se separou em uma mais outra. Então aqui chama-se decomposição, reação de análise ou decomposição. Tranquilo, né? Essa aqui é mais tranquila ainda, ó. Reação de simples troca. Veja lá, eu tenho potássio que se juntou com cloreto de sódio, formando o sódio sozinho mais cloreto de potássio. Como eu falei para você, não se preocupe com o nome. Vamos olhar o símbolo. Pessoal, esse potássio aqui entrou no lugar do sódio. Olha aqui, ó. Quando ele toma essa posição, olha ele aqui. Beleza? E o sódio ficou sozinho, ó. Então, o potássio entrou aqui, simples troca. Ele trocou. Pediu, oh, dá licença aí, meu amigo. Trocou de posição. Então, reação de simples troca ou deslocamento. Ele saiu daqui, entrou aqui. Olha ele lá. Veja essa última aqui. Reação de dupla troca. Aqui não é um cara sozinho que vai trocar com o outro. Veja que eu coloquei em vermelho, ó, o Na e o Cl. Tá vendo? Ó? O Na e o Cl se juntaram, então aqui houve uma dupla troca, e aqui, olha, é a molécula de água, veja lá, oxigênio e um hidrogênio, mais outro hidrogênio, formou OH2, ou H2O, é ele aqui. Então veja, dois átomos se formaram, ou se trocaram, né, de posicionamento, olha. Esse veio com esse, tá? Então aqui houve uma dupla troca, também é chamado de permutação. Agora, pessoal, a gente vai ver os tipos de reações químicas. Então acompanha. A gente chama de endotérmica aquelas que absorvem energia. Então veja, a água absorveu energia elétrica, aqui está errado, não é isso. Aqui vai ser 2H2 mais O2. Considera isso aqui, tá? Então veja, a água recebeu energia elétrica, aconteceu a hidrólise, formou quem? O hidrogênio mais o oxigênio. Como ele absorveu energia, absorveu calor, endotérmica, absorve energia. Olha essa daqui, exotérmica, é aquelas que liberam calor. Então aqui eu tenho como exemplo a queima do carvão, precisou, né, acontecer aqui uma reação na qual é uma reação que nós chamamos de combustão, formou um produto e calor. Está queimando o carvão, é fácil de você observar que está liberando calor, né? Tranquilo? Aqui foi para mostrar que houve a hidrólise, né? Quebrou as moléculas. Lembra do nosso desenho lá? Fatores que influenciam a velocidade da reação. Pessoal, aqui a gente vai precisar fazer uma análise de gráfico. A gente faz uma leitura do gráfico. Isso é importante, tá? Muitas vezes a gente olha um gráfico e é necessário fazer uma leitura dele. É o que a gente vai fazer. É bem tranquilo, não se preocupe. Então veja, pessoal, eu tenho aqui a influência da velocidade da reação, ou seja, quando que a reação vai acontecer numa velocidade maior, ou seja, mais rápido. Então veja, se eu aumentar a temperatura, a velocidade da reação ela é mais rápido.
Por que acontece? Quanto maior a temperatura, maior o número de colisões dentro da minha substância, maior a velocidade da reação. Então o gráfico aqui mostra o seguinte: se a temperatura for baixa, olha a energia que eu vou ter que vencer para formar meu produto. Agora, quando a temperatura é alta, olha, ele vai mais rápido, tá vendo? Eu vou vencer a barreira muito mais rapidamente, eu vou chegar ao meu produto. Percebe? Temperatura baixa, lá em cima, olha o pico. Temperatura alta, a velocidade da reação é muito superior quando eu tenho a temperatura alta em relação à baixa. Ok, pessoal? Em resumo, quanto maior a temperatura, mais rápido acontece a minha reação. Superfície dos reagentes ou superfície de contato. Pessoal, aqui eu tenho comprimido efervescente, só que aqui ele está em pó, aqui ele está em pastilha. Observe, aqui ele está em pó, aqui ele está em pastilha. Pergunta: em qual recipiente a reação acontece mais rápido? No copo 1 ou no copo 2? Responde aí. Muito bem. Se você respondeu no copo 1, parabéns, você acertou. Vamos explicar por quê. Quanto maior superfície de contato eu tenho, mais rápido acontece a minha reação. Aqui na pastilha, a superfície de contato, a princípio, era duas, a parte de cima e a parte de baixo da pastilha. Enquanto que a superfície de contato aqui, olha, foi em todos os grãozinhos do meu comprimido efervescente. Então, quando ele está em pó, a superfície de contato é maior. Portanto, a reação acontece mais rápida. Pessoal, outra substância que altera a velocidade da reação é o chamado de catalisadores. Catalisador é uma substância que você adiciona ao reagente, tá? E ela faz com que a velocidade se torne mais rápida. Então vamos fazer uma leitura desse gráfico aqui, ó. Observe. Em eu gastei uma energia, ó, vou fazer o caminho aqui, ó, sem o catalisador, ó. Eu gastei uma energia de 200 kJ, enquanto que em 2, aqui, ó, usando o catalisador, eu gastei uma energia de 150. Ou seja, com o catalisador eu gasto menos energia, consequentemente, eu vou formar um produto mais rápido. Ok? Simples assim. Concentração dos reagentes. Quando fala concentração, é a quantidade de reagentes que eu tenho na substância. Observe que em 1 você tem uma quantidade, em 2 você tem uma quantidade muito maior. Então a concentração em 2 é maior. Consequentemente, em 2 o choque entre as moléculas ocorre com mais efetividade, a reação é mais rápida. Quanto maior a quantidade de substâncias, né, de partículas dentro de uma solução, mais rápida vai acontecer a reação. Olha, maior concentração dos reagentes, mais colisões entre as espécies deles, maior a rapidez da reação. Valeu? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Grande abraço.